Deus nos ama e nos dá avisos. Quando eu era criança, tinha uma percepção errada de Deus. Eu via Jesus como amoroso e compassivo, mas via Deus como um tirano cruel. Eu pensava que Deus estava sempre esperando por mim para cometer um erro, para que Ele pudesse me punir. Eu tinha medo de Deus. Eu não conseguia vê-lo como um pai amoroso, mas sim como um juiz severo. Mas conforme fui crescendo, comecei a entender melhor Deus. Eu percebi que Ele não é um tirano, mas sim um pai amoroso que nos dá avisos para nos proteger. A Bíblia está cheia de advertências. Deus nos diz para não fazer isso e aquilo, porque Ele nos ama e não quer que soframos. Se Deus não nos desse avisos, então Ele não seria um pai amoroso. Ele seria um pai negligente que simplesmente nos deixaria cometer erros e sofrer as consequências. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a fazer algo errado, lembre-se dos avisos de Deus. Ele está lhe dizendo isso porque Ele te ama e não quer que você sofra. Ouça os avisos de Deus e você será salvo. Amor é não permitir que as pessoas façam o que quiserem. Se você ama alguém, você não vai deixá-lo se machucar. Você vai avisá-lo sobre os perigos e tentar protegê-lo. Isso é o que Deus faz por nós. Ele nos dá avisos através de suas escrituras. Ele nos diz o que é certo e o que é errado, e Ele nos adverte contra os perigos do pecado. Deus viu a raiva em Caim. Ele sabia que Caim estava prestes a cometer um erro, mas Deus não o puniu de imediato. Em vez disso, Ele o avisou. E o Senhor disse a Caim: "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás." Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Caim não ouviu o aviso de Deus. Ele permitiu que o pecado o dominasse e ele matou seu irmão. Deus nunca deixa seu povo enfrentar problemas sem avisá-lo. Ele nos dá avisos através de sua palavra, através de nossas circunstâncias e através de outras pessoas. Mas muitas vezes, nós fechamos os olhos para os avisos de Deus. Nós decidimos que queremos fazer o que queremos, mesmo que saibamos que isso é errado. Deus não nos força a fazer o que é certo. Ele nos dá o livre arbítrio, mas Ele espera que nós o ouçamos quando Ele nos adverte. Se você está sendo advertido por Deus, preste atenção. Ele está apenas tentando protegê-lo. Deus não nos força a fazer o que é certo. Ele nos dá o livre arbítrio, mas Ele espera que nós o ouçamos quando Ele nos adverte. Muitas vezes, somos tão ingênuos que desobedecemos aos avisos de Deus. Nós achamos que podemos sempre sair impunes, mas isso não é verdade. O filho pródigo foi um exemplo disso. Ele desobedeceu ao pai e foi embora de casa. Ele gastou todo o seu dinheiro em festas e mulheres. Quando ele ficou sem dinheiro, ele teve que voltar para casa. Seu pai o aceitou de volta, mas ele teve que aprender a lição da maneira mais difícil. Deus não quer que tenhamos que aprender as nossas lições da maneira mais difícil. Ele quer que o ouçamos quando Ele nos adverte. Quando Deus nos alerta contra algo, Ele está tentando nos manter seguros. Ele não quer que soframos. Ele quer que sejamos felizes. Então, da próxima vez que você receber um aviso de Deus, preste atenção. Ele está apenas tentando protegê-lo. Aqui estão alguns avisos que devemos tomar calor na Bíblia. Não adore outros deuses. Não minta. Não roubem. Não cometam adultério. Não matem. Não cobicem o que pertence aos outros. Se você desobedecer a esses avisos, você sofrerá as consequências. Mas se você os obedecer, você será abençoado. Escolha ser abençoado. Ouça os avisos de Deus. Deus nos ama e nos dá avisos. Em um mundo onde as percepções de Deus podem ser mal orientadas, é essencial entender sua verdadeira natureza. Para muitos, Deus pode parecer severo e punidor, enquanto Jesus é visto como a personificação do amor e da compaixão. No entanto, essa percepção é muitas vezes falha e incompleta. Desde tenra idade, muitos são atraídos pelos atos de cura de Jesus, compaixão e amor. Jesus é muitas vezes visto como o epítome do amor, e essa compreensão molda nossa percepção precoce de Deus.
Por outro lado, Deus às vezes é mal interpretado como uma figura severa e punitiva, esperando para desencadear sua ira e julgamento sobre a humanidade. Ainda assim, esta não é uma descrição precisa do caráter de Deus. Deus não é um ditador impiedoso procurando nos punir a cada passo. Em vez disso, ele é um pai amoroso que se preocupa profundamente com seus filhos. A Bíblia está repleta de advertências e orientação para nos proteger de danos. As advertências de Deus não nascem de um desejo de punir, mas de um amor profundo por sua criação. A história de Caim e Abel ilustra este aspecto do amor e preocupação de Deus. Apesar das ações erradas de Caim, Deus não o puniu imediatamente, mas, em vez disso, o avisou do pecado em sua porta. Deus procurou desviar Caim do comportamento destrutivo. Mas, finalmente, Caim não deu ouvidos ao aviso, levando a consequências trágicas. As advertências de Deus não se limitam aos tempos antigos. Eles continuam a ressoar em nossas vidas hoje. A Bíblia contém numerosas admoestações contra vários pecados, como preguiça, imoralidade sexual e orgulho. Esses avisos não se destinam a reduzir nossa liberdade, mas a nos guiar para um caminho de retidão e segurança. O amor de Deus é evidente em seu desejo de nos proteger do mal. Ele não deseja que experimentemos a dor e o sofrimento. Então, da próxima vez que você ouvir um aviso de Deus, ouça-o. Ele está apenas tentando protegê-lo. As advertências de Deus são uma prova de seu amor. Deus é como um pai amoroso que adverte seus filhos contra caminhos perigosos. Ele não o faz por controle ou domínio, mas sim por amor profundo e genuíno. Ignorar os avisos de Deus pode custar caro, levando a consequências terríveis. Assim como os pais amorosos não deixariam seus filhos se perderem ou serem feridos, Deus nos fornece instruções e avisos para nos manter longe de danos. Ele não quer que soframos desnecessariamente, mas quer que experimentemos a plenitude de vida e alegria que vem de andar em seus caminhos. Em conclusão, a percepção de Deus como uma divindade punitiva e vingativa é uma incompreensão de seu verdadeiro caráter. As advertências de Deus são uma prova de seu profundo amor e preocupação por nós. Ele deseja nos ver prosperar, não sofrer, e assim nos fornece orientação através das Escrituras. Ao abraçarmos as advertências de Deus e prestarmos atenção às suas instruções, nos abrimos para uma vida de propósito, segurança e abundante bênçãos. Obrigado por ouvir.